Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as ovelhas que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Estas são para nós hoje palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. As comparações que nosso Senhor Jesus Cristo utiliza em muitos dos seus discursos são paradoxais, porque ao mesmo tempo simples, isto é, são compreensíveis por quaisquer pessoas e ao mesmo tempo misteriosas. Toda comparação é uma analogia, e toda analogia tem semelhanças e dessemelhanças. E é nisso que reside o mistério das palavras de Jesus. Por serem simples, elas são sinal de contradição. Os arrogantes, os orgulhosos, os presunçosos, os convencidos, por entenderem essas palavras simples demais, não as compreendem. Dou-vos graças, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Continuando o evangelho que escutamos ontem na liturgia da igreja, Jesus, no magnífico capítulo 10 do evangelho segundo João, retoma a imagem do pastor, das ovelhas e introduz dois elementos misteriosos. Na verdade, três: o porteiro, a porta e o ladrão. A porta já sabemos quem é. Ele mesmo diz: eu sou a porta. Em outro lugar, nosso Senhor diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Muitos tentarão e não conseguirão. Espaçoso é o caminho que leva à perdição. Porta estreita, porta larga, espaçosa. A porta é Jesus. Quando Jesus se torna porta estreita? Quando Jesus começa a exigir. Quando Jesus diz: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Vamos chamar isso, aqui é uma expressão minha, uma lipoaspiração espiritual. Você quer atravessar a porta sem dificuldade, sem renúncia. Não, essa porta que sou eu é uma porta estreita. É uma porta que, para passar por ela,
será preciso abnegação, renúncia. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me, pois quem quiser salvar a si mesmo vai perder a sua alma. E quem se perder por causa de mim vai achar a sua alma para a vida eterna. Perder e achar. Não seria essa a ambiguidade? Não seria esse o paradoxo da vida? Mas, Dom José, eu não queria perder nada da minha vida. Perder em termos. Quando Jesus pede que nós percamos, que nós renunciemos, Jesus não pede que abdiquemos da nossa autonomia, da nossa identidade. Quando perdemos algo, é sinal de que não temos mais o domínio sobre esse algo. Espiritualmente, nós nos perdemos para este mundo quando nos identificamos com Maria. Eis aqui a serva. No ato de se considerar escrava, isto é, que não tem vontade própria, mas uma vontade que está subordinada à vontade de Deus. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Maria Santíssima acabou de se perder. Isto é, a minha vontade não pertence mais a mim mesma, mas pertence a Deus. Ele não tira a minha autonomia, mas o meu ser, a partir de agora, age sob o seu domínio, segundo a sua palavra, na obediência à sua santa vontade. É nesse sentido, quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus diz que é porta, mas Jesus também diz que é pastor. Como pode o pastor passar pela porta, se o pastor e a porta são a mesma realidade? Jesus aqui está misteriosamente falando que a porta, que é Ele, ela se torna pastor quando o pastor se faz porta. Porta é condição de possibilidade de passagem. Quem se lembra da segunda leitura de ontem? O cordeiro imolado, a visão do apóstolo João, se tornará o pastor das ovelhas, e Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. Porta enquanto meio, pastor enquanto meta, enquanto aquele que vai à frente. O verbo que se faz carne se torna porta. E a carne, quando morre e ressuscita, se torna pastor. Se torna aquele por cuja voz as ovelhas seguem. Seguem no caminho que é Ele mesmo. Eu sou o caminho. Verdade enquanto pastor que fala. Vida enquanto pastor que se fez porta e deu a vida pelas ovelhas. E ao ressuscitar, se tornou aquele que nos leva às pastagens celestes. Aquele com o qual nada nos falta, diz o Salmo 22. Mas voltemos à belíssima imagem do Evangelho que acabamos de ouvir. Recordem-se Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Jesus está à porta e bate, pede, suplica o nosso consentimento, a nossa adesão, a nossa boa vontade em aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossa vida. Mas ao mesmo tempo, Ele é porta. Eu quero entrar por mim em você. Não é somente você que me aceita, eu em você, diz São Paulo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Para abrir a porta do nosso coração, é preciso que deixemos que Jesus abra a porta para que Ele mesmo possa entrar. A primazia, portanto, a iniciativa não é nossa. Ele em nós abre a porta. E Ele conosco entra para cear na nossa vida. A esse o porteiro abre. E as ovelhas escutam a sua voz. Porteiro. O porteiro é o próprio Jesus, porque Ele também é a porta. Mas se a porta de Cristo em nosso coração não se abre com nosso consentimento, o porteiro não pode fazer nada. Jesus, o impotente, Jesus, o que não pode fazer nada, ele chega na sua cidade e diante da incredulidade dos seus conterrâneos e coetâneos, nada pode fazer. Tamanha era a incredulidade daqueles que conviveram com ele, daqueles que cresceram com ele, daqueles que o rejeitaram e disseram: não é esse o filho do carpinteiro? E debocharam de nosso Senhor. E mais na frente, arrastaram-no para um lugar alto, de onde queriam precipitá-lo.
Ó porta tão impotente que não se abre, se não deixarmos que o porteiro em nós abra essa porta, para que o bom pastor entre, para que ele ceie conosco, para que ele faça um banquete celeste antecipando aqui na terra, na nossa existência, aquilo que um dia será no céu. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Permanecer unido a Jesus, escutar a palavra de Jesus, jamais se afastar do redil que é a grei do Senhor, a igreja de Jesus, é garantia inexorável de que o lobo, o cordeiro disfarçado, o lobo disfarçado de cordeiro que se introduz na nossa convivência, às vezes travestido de um católico tão piedoso, às vezes travestido de uma pessoa tão próxima, é instrumento de Satanás para confundir, para perturbar, para tirar a nossa paz, para levar-nos a não mais professarmos aquelas verdades que são o sustentáculo, a garantia, a base, o alicerce da nossa fé. E Jesus fala dessa figura assombrosa no versículo 10, o ladrão, que vem para roubar, matar e destruir. Eu dizia ontem na homilia, essa é a cadência de Satanás. Primeiro ele tira convicções, tira certezas, tira Jesus da nossa vida, tirando-nos a motivação de rezar, de participarmos da missa, de nos confessarmos com o sacerdote. Tira de nós o contato, a proximidade das pessoas de Deus. Leva-nos ao laxismo, ao relaxamento, à falta de seriedade na prática da nossa fé. Depois que rouba, depois que nos deixa fragilizados espiritualmente, ele mata. A morte da alma é o pecado mortal, que pode ser reiterado, que pode ser repetido. E pecado sobre pecado vai tornando a pessoa sempre mais um alvo fácil para a destruição. Roubar, matar e destruir.